A hora certa não existe e no fundo você já sabe disso. Só que você continua vivendo como se isso existisse. Então, vamos fazer um exercício rápido. Quantas coisas hoje na sua vida estão paradas? Não porque você não quer, mas porque você está esperando um momento melhor, o momento certo. Ou seja, quando tiver tempo, começa, né? Quando a semana ficar um pouco mais calma, eu começo. Quando sobrar uma tarde inteira, quando der aquela organização geral e tudo estiver no lugar, eu começo, não é assim? Só que isso, minhas queridas, não acontece. A vida real é diferente. A semana não acalma, a tarde não aparece e a vida não vai se organizar sozinha de jeito nenhum. E enquanto você espera, os dias estão se passando. E aquilo que você disse que ia fazer continua exatamente no mesmo lugar. Agora preste atenção nisso. Você não está sem tempo, você está presa a uma ideia errada sobre o tempo. Você aprendeu que só vale começar quando você tiver tempo suficiente. Uma hora livre, uma tarde inteira, um dia inteiro só pra você. E como isso quase nunca existe, você não começa, não é? Ou você começa e depois para. Porque sempre parece que é pouco, você precisa de mais tempo. Só que a sua vida não é feita de blocos grandes, ela é feita de pedaços pequenos, exprimidos, às vezes fragmentados. E você está ignorando exatamente o único tipo de tempo que você tem realmente. Então deixa eu te trazer isso para a realidade. Quantas vezes você já pensou assim, não adianta começar agora, eu só tenho 20 minutos. Quantas vezes você deixou a roupa acumulada porque não era o momento de organizar aquilo? Quantas vezes você adiou um cuidado com você porque não dava para você fazer o treino completo, não é? Você não está sem tempo. Você está desprezando o tempo que você tem. É o que você tem. Agora eu vou te contar uma coisa da minha vida e não é uma história bonita, entende? É uma história prática. O fato é que a minha vida, principalmente quando eu decidi cuidar mais de mim mesma, eu não tinha tempo. Eu tinha fragmentos de tempo. Eu tinha uma filha pequena, responsabilidades, uma casa que tinha que funcionar, uma vida que exigia de mim o tempo inteiro. E ao mesmo tempo, eu queria, era uma vontade visceral, enorme de construir algo que fosse meu. Se eu esperasse a hora certa, eu não teria feito nada. Porque a vida, ela traz as suas urgências naturalmente. Então eu parei de esperar e comecei a usar o que eu tinha, 20 minutos. Às vezes enquanto o bebê dormia, às vezes no intervalo, no meio do dia, às vezes ir até um pouco mais tarde, acordar um pouco mais cedo. Era ideal? Não! Não era confortável, não era bonito, mas era a única coisa que eu tinha. E foi isso que construiu a minha vida profissional. Não foi um tempo perfeito, foram os pedaços usados com decisão para aquilo que era importante. E agora vem a parte que quase ninguém te fala com clareza. Você não ignora os fragmentos porque eles são pequenos. Você, na verdade, ignora porque eles exigem que você tenha foco, que você tenha consistência, não é? Ter foco e ser consistente, minhas queridas, é desconfortável, eu sei. Não tem emoção, não tem impulso, não tem aquele começo empolgado, aquela motivação, não tem nada disso. É você sozinha ali. É se concentrar e repetir aquilo todos os dias. E a repetição revela uma coisa que muita gente não quer encarar. Se você fizer um pouco todo dia, ou você constrói, ou você prova que você não sustenta. E você continua como está. Ponto. Então, o cérebro, ele entra nessa hora. Ele te dá uma saída elegante, sabe? Não, minha querida, isso não é tempo suficiente. Né? Parece racional, mas não é. É o seu cérebro te protegendo, sabe? Que pra ele você precisa poupar energia e consumir energia. Por isso que isso é tão difícil para a maioria das pessoas. Gastar energia com algo que você queira, que você tem que aprender, algo que é desconfortável. Comer aquela comida calórica, aquela comida gostosa, aquele doce. Por isso que é tão difícil, porque é o cérebro dizendo, armazene energia, poupe energia. Percebe que é uma luta de você contra você mesma? Então, para ele, isso é te proteger e ele vai tentar. Porque se você começar a fazer algo que tem que fazer, algo vai mudar. E a mudança exige, como eu disse, muita energia, exige responsabilidade, exige continuidade. Então, é mais fácil esperar um outro momento e com isso, olha, sua mente ela vai te engabelando. Até quando você para um dia na sua vida e diz assim, onde eu estou? O que eu fiz da minha vida? Mas agora, olhe como isso aparece hoje na sua rotina, no seu dia a dia. Por exemplo, você quer melhorar seu sono, mas só vai começar quando a semana estiver leve? Por exemplo, você comprou um curso, mas ele está fechado há meses, esperando que as coisas se acalmem aí na sua rotina. Você quer mudar a sua rotina, mas está esperando a vida dar um alívio, dar aquela aliviada, você está mal com seu marido, né, querida? Os problemas sempre vão se manifestar. A vida não vai se acalmar para você fazer o que precisa ser feito. Porque a vida não abre espaço para isso, não. Então, você tem que criar esse espaço. E aqui que está a virada. A transformação não acontece quando você tem tempo. Ela acontece quando você decide que o tempo que você tem é suficiente.
Não é o ideal, mas é o que você tem. Mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mesmo fragmentado. Vamos trazer isso agora para o concreto? 15 minutos a mais de sono por dia? Parece que não é nada, né? Agora, pensa numa coisa. Ó. Em um mês, você dorme 7 horas a mais. Percebe? São manhãs mais claras, são decisões melhores. Tá vendo como o pequeno faz diferença? Uma roupa guardada na hora não parece tão relevante assim, mas muda o estado da sua casa. E muda o estado de quem vive ali na sua casa. 20 minutos de estudo, não parece que você está avançando, mas eles constroem competência e competência acumulada vira diferença real. Então o problema é que você olha para o fragmento isolado e esquece que isso está virando acúmulos, sabe? E é no acúmulo que sua vida empaca. Agora eu te faço uma pergunta direta. Qual é a ação que você está adiando porque acha que não tem tempo suficiente? Você sabe qual é? Ela está aqui, ó, na sua cabeça agora. Acredite. E aqui é onde a maioria das mulheres travam. Não por falta de saber, não é. Porque você sabe. Não por falta de vontade. Você já tentou, eu tenho certeza. Mas saber e querer não vai te ajudar. Não é mais informação que você precisa. Não é mais motivação também. Mas uma estrutura que funciona com o tempo que você tem. Não com o tempo que você gostaria de ter. É exatamente isso que a mentoria Lumina Premium constrói. Com direção, com padrão, com continuidade. Você se tornando uma pessoa cada vez mais inteligente para tomar decisões assertivas. Para você sair do ciclo de começar e parar. É colocar a sua vida de verdade sobre a própria direção, você no comando. Se você deseja conhecer melhor o trabalho que faço na minha mentoria Lumina Premium, o link está na descrição desse vídeo. Nos vemos no próximo domingo, sempre às 19 horas.